Richard Nunes está se mudando com sua família da costa da Flórida para um novo lar nas montanhas da Geórgia. Provavelmente ele não dirá aos compradores de sua antiga casa o motivo da mudança. No dia 5 de maio do ano 2000, um grande abalo nas geleiras da Antártida, provocado por um alinhamento planetário singular, produzirá ondas gigantescas que vão destruir esses prédios aqui atrás de mim. Império Solar. Força divina. Desde os primórdios, acredita-se que os astros lá de cima possam influenciar a vida aqui embaixo. No quinto dia do quinto mês do ano 2000, os 5 planetas há muito tempo conhecidos pelo homem irão se alinhar em uma rara disposição, o que dizem acarretará consequências nefastas. Nunes está convencido de que um desastre de proporções bíblicas está prestes a acontecer. Como vai indo? Ele acredita que o alinhamento cósmico do dia 5 de maio de 2000 irá arremessar a Terra tão longe de seu eixo que as águas congeladas da Antártida irão derreter, inundando as regiões costeiras menos elevadas do mundo inteiro. Eu concordo com o velho ditado que diz: o homem sábio constrói sua casa em cima da rocha e o tolo em cima da areia. Devido a um possível abalo das geleiras da Antártida, eu prefiro não viver perto de um oceano. Por causa disso, estou me mudando para as montanhas ao norte da Geórgia para ficar bem longe de um desastre bem real. E bem próximo, talvez, do desastre definitivo. Com as ferramentas da ciência moderna, a astronomia consegue explicar o funcionamento do nosso sistema solar e o movimento dos planetas ao redor do Sol. E não obstante, ao longo do tempo, muitos têm escolhido explicar os fenômenos astronômicos através da astrologia, a crença de que os astros exercem uma influência sobrenatural sobre a vida aqui na Terra. Acredito que desde o início dos tempos, o homem primitivo observava as estrelas e as estrelas sempre foram um símbolo de tempo e estação, cultivo e colheita. Desde o início da história, o homem pôs-se de pé na terra e contemplou o céu, tentando dar um sentido àquilo tudo. Encarou a imensidão do espaço e sua ignorância sobre ele. O que poderia trazer mais perplexidade ao homem primitivo? O sol se pondo e levando consigo a luz e o calor. A lua surgindo, revelando a noite fria e escura e um show de luzes de distantes estrelas se materializando diante de seus olhos. Para a maioria das antigas civilizações, qualquer coisa que não pudesse ser explicada pela primitiva ciência da época era tida como fruto do sobrenatural, geralmente forças divinas que estavam atuando. Eles observaram disposições ordenadas na cadeia de estrelas que foram transmitidas a nós extraordinariamente intactas, como as constelações do zodíaco, signos astrais que para alguns exercem uma influência mística sobre nossas vidas. Imagine que os homens primitivos devem ter sentido debaixo da proteção do resplendor cósmico. Você tem que olhar toda a história da compreensão do nosso mundo e, no que diz respeito ao assunto, o cosmos, como uma sequência lógica que remonta a pelo menos até a Idade da Pedra. Agora, isso não significa que não ocorreram retrocessos e impasses, mas foram os nossos ancestrais que deram início ao processo de observar a natureza de forma cuidadosa, ponderada e sistemática. E esse legado permanece conosco até hoje. A história de como passamos a observar o céu de maneira sistemática começou em uma época em que os dias nem eram contados. Para o homem primitivo, o sol reinava supremo. Seus ciclos periódicos de luz e trevas formaram a base do primeiro princípio de organização do nosso mundo natural, o dia e a noite. Esta foi a observação astronômica mais elementar e a primeira tentativa do homem em explicar o que estava acontecendo aqui embaixo pelo que estava acontecendo lá em cima. Na verdade, introduziu-se um sistema de crenças que procurava explicar os processos da natureza por referência a acontecimentos celestiais. Muitos acreditavam que o Sol precisava ser persuadido a reaparecer depois da noite fria e escura. O que acontece lá em cima? Para nossos primeiros ancestrais com muito pouco conhecimento científico, era natural que o próximo passo fosse atribuir aos fenômenos da natureza respostas sobrenaturais.
Na costa oeste da Inglaterra, a doutora Susan Blackmore fez um longo estudo sobre como os diferentes povos entendiam o funcionamento da natureza. Muitas antigas civilizações acreditavam que o homem assumia papel de relevo no acontecimento de eventos celestiais. Uma vez participei da cerimônia do druida, foi maravilhoso. Centenas de pessoas escalando uma colina com tarefas estranhas a serem cumpridas, carregando coisas, dizendo as palavras certas. E tudo isso nos levou a um enorme clímax. Quando pedimos ao sol para surgir, falamos as palavras finais e o sol nasceu. Agora, eu sinceramente senti, com tudo que eu sei sobre ciência e o modo como as coisas funcionam, que nós havíamos feito o sol nascer. E isso mostra, de um ponto de vista psicológico, como é fácil fazermos uma relação de causalidade. Quando eu faço todo esforço, então tenho certeza de que fui eu que fiz acontecer. Assim, podemos ser induzidos a cometer erros. A admiração do homem primitivo em face dos enormes poderes do sol conduziu naturalmente para a criação de uma crença em um Deus Sol. Os deuses são encontrados em formas diferentes no panteão de muitas culturas antigas. No teto dos templos egípcios, pontos vermelhos seguem o trajeto diário percorrido pelo sol no céu. Um trabalho difícil e uma homenagem primorosa ao Deus que lhes trouxe o dia e a noite. Na realidade, os egípcios explicavam os ciclos diários do sol através da deusa Nut. Seu corpo arqueado parecia cobrir a terra inteira. Toda noite ela engolia o sol. Ele então percorria o corpo da deusa para na manhã seguinte nascer de novo. O sol também fornecia o relógio mais elementar e natural. A maioria dos povos antigos percebeu a relação existente entre o tempo e as sombras, e foi no Antigo Egito que os primeiros registros de relógio de sol foram encontrados. Em 1724, Maharaja Jishing, na Índia, criou o maior relógio do sol do mundo, com uma precisão de 20 segundos. Os relógios de sol foram usados até cerca de 100 anos atrás, quando estas peças celestiais foram substituídas pelos relógios de parede de pulso do mundo moderno. Na verdade, o corpo humano parece estar em perfeita harmonia com o ritmo do ciclo diário do sol. Nosso dia começa naturalmente assim que o sol surge do céu, com ou sem qualquer referência a relógios ou calendários. O tempo realmente nos comanda. Mantemos compromissos pelo pequeno aparelho atado em nossos pulsos, e eu não vou tentar criar uma nova maneira de pensar se nós deveríamos ou não estar fazendo isso, mas eu acho que a mecanização de nossa cultura é tão singular na manutenção do tempo e é muito diferente de todas as outras culturas do mundo. Recentemente voltamos ao ponto de partida. Mais uma vez, os astros regulam nosso ciclo diário. Os relógios mais modernos e precisos são regulados pelo ritmo constante dos pulsares, fontes de rádio dispersas pela galáxia invisíveis a olho nu. Mas da tentativa de dar um sentido ao universo, resultou mais do que um ciclo diário do dia e da noite. O homem antigo também observou como os 5 planetas visíveis a olho nu brilhavam na noite escura. Com o Sol e a Lua, tínhamos 7 impressionantes corpos celestiais que serviriam como inspiração para a próxima divisão básica da organização do mundo natural, os 7 dias da semana. Até hoje, a influência dos astros nos dias da semana é indiscutível. Sunday, que quer dizer dia do sol em inglês, já diz tudo e é o primeiro dia da semana em muitos calendários. Monday, ou Monday, ou ainda dia da lua, também deixa claro a relação. Astros na formação dos dias da semana não para por aí. Os antigos nórdicos nomeavam seus dias depois de 7 deuses celestiais e o legado é claro também através das línguas latinas das civilizações ocidentais. Quarta é o dia de Mercúrio, Mercredi em francês, Miércoles em espanhol, Mercoledì em italiano. Terça é o dia de Marte, Mardi em francês e Martes em espanhol. Em inglês, assim como Sunday e Monday, Saturday quer dizer dia de Saturno, também revela sua origem remota. Como nossos ancestrais se esforçavam para encontrar explicações no céu para os fenômenos naturais da Terra, depois dos dias e semanas, eles acharam uma solução para o próximo desafio, não no Sol, mas em outro corpo celeste. Desde as mais remotas eras em que o tempo já era contado, sabemos que a maioria dos povos calculava o ciclo da Lua entre 29 e 30 dias.
Atualmente, o ciclo da Lua é um mero adorno para o tempo moderno. Apesar disso, até a palavra que usamos para descrever um período de 30 dias, mês, revela de imediato a inspiração celestial. Pairando por sobre todos esses ciclos, dias, semanas e meses está o ano. O ano sazonal que dá vida às plantações deriva do Sol. O maior dos nossos corpos celestes, o Sol, oferece o princípio de organização fundamental do mundo moderno. Calculamos tudo desde nossa idade até as eras de grandes civilizações nesta única divisão básica de tempo. Para a maioria das civilizações ao longo da história, o Sol foi considerado uma força que dava vida para todas as criaturas da Terra. E com base em seu ciclo, nós ordenamos e estruturamos nossas vidas. Civilizações antigas e modernas criaram os monumentos mais magníficos em homenagem aos poderes do Sol. Até os povos mais primitivos criaram um monumento com uma capacidade fantástica de acompanhar os ciclos sazonais do Sol. Antes das pirâmides, os irlandeses construíram talvez a mais antiga e notável construção do nosso planeta. Na Irlanda Oriental, monumentos funerários foram escolhidos para marcar o dia mais curto do ano, o solstício de inverno, quando os dias começam a ficar mais longos e quentes e a primitiva família de agricultores ganhava a certeza de que logo seria a época de plantar de novo. A maior de todas é a construção pré-histórica em Newgrange, um túmulo enorme e circular com cerca de 75 metros de largura. Um longo corredor de pedras se estende da entrada até uma enorme câmara mortuária onde os antigos preservavam os ossos de seus mortos. Acima da entrada, uma caixa retangular de pedra. A tumba está no inverno, ele se põe exatamente no lado oposto do monumento. Não sabemos o porquê da construção de Stonehenge. Foi nitidamente um local com fortes propósitos cerimoniais. Sabemos que estava alinhado com o solstício de inverno e com o solstício de verão. Eles não teriam todo esse trabalho para construir algo que era apenas um calendário. Com certeza o local tinha também algum tipo de forte significado religioso. O povo da pré-história não pensava no cosmos do jeito que nós hoje pensamos, mas tentava entendê-lo a seu modo e tentavam refletir o que observavam da estrutura cósmica através da disposição de coisas no solo, pelo jeito de construir coisas e até no modo como eles andavam. É bem provável que Stonehenge seja, na verdade, um modelo do cosmos. Nas Américas, o antigo povo também alinhou construções para o deus do solstício de verão. Em Casa Grande, atual Arizona, o povo Hohokam construiu a maior casa da região para que no dia mais longo do ano, o deus do solstício de verão pudesse brilhar através de 2 buracos alinhados nas paredes de barro. De Stonehenge até o Egito Antigo, a adoração de um deus do sol só reafirmava a enorme influência que os astros exerciam na Terra. Um faraó, Akhenaton, esteve envolvido em uma batalha com os sacerdotes por afirmar ter uma aliança direta com o deus egípcio todo-poderoso, o Deus Sol. No Egito havia uma constante tensão entre a burocracia dos sacerdotes e o faraó, que às vezes ocupava o ápice ou o cume da pirâmide do poder. E Akhenaton realmente representava uma ameaça para o clero oficial, pois estava tentando aparecer como um intercessor, um enviado do Deus Sol. 1400 anos antes de Cristo, Akhenaton se proclamou Deus Sol Todo-Poderoso e proibiu a adoração de qualquer outro deus. No Antigo Egito, o Sol foi chamado de Aton. O nome do faraó significava vagamente amigo do Sol. Akhenaton fechou todos os templos que não homenageavam o deus Aton e formou tropas para que literalmente arrancassem o nome de outros deuses de todas as construções públicas. Todos os homens deveriam venerar o Sol, o Aton, a única e suprema divindade. Mais apoiados pelos sacerdotes, o povo se revoltou, recusando-se a abandonar seus velhos deuses e deusas. Assim que Akhenaton morreu, os antigos deuses foram restabelecidos e um novo faraó, um menino de 9 anos, subiu ao trono. O verdadeiro nome dele era Tutankhaton. Novamente, uma homenagem ao Sol. Mas para a desgraça do faraó anterior, o jovem menino ficaria conhecido como Tutankhamon, o mais famoso rei egípcio da história.
Mas para o povo egípcio, o sol era muito mais que um simples objeto de veneração ou a base de uma seita religiosa. Ele fornecia a base do significado do ano sazonal, um legado que ainda permanece conosco. Civilizações antigas na Mesopotâmia observaram como o Sol parecia se mover constantemente entre um campo de estrelas em direção ao leste. Foi uma importante descoberta. Primeiro, eles criaram uma cartografia ordenada das estrelas. Depois, notaram que a cada dia o Sol se levantava e se punha em uma distância pequena, mas perceptível, mais adiante em relação ao campo de estrelas. Para o Sol completar uma volta inteira em todo o campo de estrelas, os egípcios sabiam que levava aproximadamente 360 dias. Hoje, uma circunferência é dividida em 360 graus, cada grau representando a distância viajada pelo Sol no campo de estrelas em um dia. E mais ainda, os egípcios tinham consciência de que o ano tinha, na verdade, 365 dias e não 360 dias. Eles complicaram ainda mais o assunto por usarem um calendário de 12 meses, cada um com 30 dias, nem um dia mais. Até o surgimento de uma matemática mais criativa, o ano oficial deles ainda durava 360 dias, e eles simplesmente declararam que os outros 5 dias não existiam oficialmente, claro. Ao invés daquele tempo sobrando, prestava-se às festivas orgias e banquetes com animais sacrificados, revelado a nós pelos desenhos talhados no templo de Luxor. Através dos antigos gregos e depois pelos romanos, a moderna cultura ocidental herdou a astronomia e o calendário do Egito e Mesopotâmia. Mas ainda assim, o ano de 365 dias não é perfeito. O ano, na verdade, tem 365 dias e mais um quarto de dia. Uma diferença que parece insignificante, mas se pensarmos em séculos é bastante tempo. A cada ano, um quarto de dia era perdido. Então, quando os romanos herdaram o calendário, em uma atitude ousada, Júlio César declarou que a cada 4 anos, um dia extra deveria ser acrescentado ao ano, o ano bissexto, repondo assim os 4 quartos de dias perdidos naquele período. O calendário de Júlio, como ficou conhecido, funcionou bem até ao século XVI, quando as estações do ano estavam visivelmente fora de ordem novamente. Então, em 1582, uma comissão liderada pelo Papa observou este descompasso e, como César havia feito antes, resolveu o problema com uma declaração. Removeram 10 dias daquele ano. O problema é que o ano de verdade, o tempo que a Terra leva para girar ao redor do Sol, é, na verdade, pouca coisa menos que 365 dias mais um quarto de dia. O Papa criou uma forma para acertar as datas de uma vez por todas. A partir de então, todo ano centenário teria que ser divisível por 400 para que fosse um ano bissexto. Então, os anos centenários de 1700, 1800 e 1900 não seriam anos bissextos. O primeiro ano a ter fevereiro com um dia a mais é o ano 2000. A fórmula tem uma precisão de 26 segundos por ano. Logo, levará cerca de 3.320 anos para que precisemos fazer um novo ajuste. O ciclo do ano sazonal deu ao mundo um calendário simples e unificado, mas ainda assim, quando algumas culturas insistem em incorporar o mês como tendo 29 dias e meio, inevitavelmente surgem problemas. 12 meses somam somente 354 dias. Então, o começo da primavera, marcado pelo equinócio no final de março, viria cada vez mais tarde, invadindo o mês de setembro. Apenas depois de 32 anos e meio é que a primavera chegaria novamente em março, onde ela começa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enquanto grande parte do mundo estava tentando aperfeiçoar o calendário solar, muitas religiões antigas se viraram para a Lua com o intuito de definir o ano para eles. O calendário islâmico é baseado nos ciclos da Lua. O mês para eles significa o longo jejum de Ramadã, um hábito no verão e no inverno há muitos anos. Por
Por ser o festival cristão da Páscoa, contado pelo calendário judaico e pelas datas sagradas da Páscoa judaica, as quais também são ditadas pelos ciclos da lua, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo ocorre um dia diferente a cada ano solar. Na Índia moderna, o Festival de Diwali lembra aspectos do Natal ocidental. O ponto alto no ano, quando presentes são trocados e o campo se ilumina com um festival de luzes festivas, Diwali comemora a vitória da luz sobre as trevas e do bem contra o mal. E Diwali também é marcada de acordo com os ciclos lunares. Todo outono, alguns dias depois da lua cheia, a lua se aproxima de uma constelação conhecida como Pleiades. Na verdade, o nome original, Deepavali, significa feixe de luz, uma referência óbvia ao brilho da constelação de Pleiades. Mas a história do nosso conhecimento sobre o espaço gerou mais que calendários religiosos e sazonais. Superstições e conexões sobrenaturais, atuais entre o céu e a terra, também têm antigas raízes em eventos celestiais. O fenômeno que mais causou terror ao longo do século foi o eclipse. Eclipses são a consequência de um alinhamento cósmico, quando o Sol, Lua e Terra ficam exatamente na mesma linha. Um eclipse solar é resultado da Lua estar entre o Sol e a Terra. E quando isso ocorre, é um dos mais incríveis e inspiradores acontecimentos já vistos. Até hoje, quando o Sol parece sumir do céu, muitos sentem um inconfundível sentimento de admiração, reverência e profundo pavor. Outubro 1995, parte do norte da Índia sofre um eclipse solar total. Atualmente, para os que perseguem eclipses viajando milhares de quilômetros, tudo pela promessa de uns poucos momentos preciosos na penumbra da lua, a peregrinação reveste-se de um profundo significado místico. O Sol transforma-se em uma luz cósmica enquanto o tempo parece parar. O Sol sempre brilhante é lentamente eclipsado, apagado, até que resta apenas um grande disco negro circundado por uma auréola perolada e alguns raios luminosos. Por milhares de anos, o eclipse solar foi considerado um arauto de desgraças. Nos tempos antigos, acreditava-se que os dragões causavam eclipse, devorando o Sol. A Lua também pode ser eclipsada quando a Terra se alinha entre o Sol e a Lua cheia. O eclipse lunar também foi considerado um mau presságio, gerando pânico e enorme medo quando a Lua transformava-se em uma ameaçadora bola vermelho-sangue no céu. Raras vezes, se é que alguma vez considerou-se o eclipse lunar como sinal de sorte. Desde os primórdios, os ciclos lunares geraram uma série de estranhas lendas. Em especial as lendas bizarras que cercam as histórias de noites de lua cheia. Mais uma vez, é a mente humana que parece programada a explicar a ordem do mundo a partir do caos do firmamento. Não é muito difícil colecionar relatos interessantes que dizem que a lua cheia induz estranhos comportamentos nos seres humanos. A mente humana quer que o mundo faça sentido, mas nem sempre se utiliza de todas as ferramentas científicas como um recurso para fazer isso acontecer. Então, ao contrário, o que faz é relacionar coisas que parecem ter algum tipo de conexão. E neste caso, as pessoas se lembram de casos isolados. Por exemplo, elas se lembram que estava uma loucura a sala de emergência naquela noite de lua cheia. Miami, Flórida. Na unidade de traumatologia no Jackson Memorial Hospital, a equipe médica tem certeza que tranquilidade e sanidade são seriamente afetadas nas noites de lua cheia. Por isso estamos tão ocupados, é noite de lua cheia. Parece que todo mundo se revela. Parece que por ser noite de lua cheia, nos chamam muito mais vezes do que geralmente somos chamados. Lua cheia, vamos enlouquecer. Ora, ninguém realmente descobriu nenhuma ligação entre a loucura e a lua cheia. Há vários estudos.
Na verdade, nós analisamos 30 resultados de 37 estudos em 1985 e não obtivemos nenhum resultado conclusivo. Analisamos todos os estudos de antes e de agora e não foi encontrada nenhuma ligação confiável. Sim, é verdade que às vezes há um efeito de lua cheia nas pessoas, às vezes há um aumento de casos na lua nova, mas tudo fica dentro da média. Então, você acaba tendo a mesma quantidade de emergências, homicídios, loucuras durante a lua cheia, a lua quarto crescente, a quarto minguante e a lua nova. Crenças antigas sobre a relação mística de causa e efeito entre o céu e a terra se aplica a mais do que apenas ao sol e à lua. As estrelas na noite capturaram a imaginação de nossos ancestrais primitivos, cujas vidas eram governadas pelos brilhantes pontinhos de luz que formavam um vasto mural de horizonte a horizonte. Em 1994, o resultado do terremoto de Los Angeles. A reação de algumas pessoas foi ao encontro de nossas mais primitivas raízes, por acreditarem que maus presságios no céu poderiam ter causado o abalo. Quando o abalo começou, cortou a maior parte da energia em todo o sul da Califórnia. E com a falta de energia, as luzes se apagaram. Então, quando as pessoas saíram de suas casas para o quintal, para as varandas, para as ruas e olharam em volta, o que viram foi a escuridão da noite e o céu repleto de estrelas. Isso é algo que normalmente ninguém mais vê nas cidades. Foi uma experiência tão marcante que algumas pessoas começaram a pensar que talvez aquilo tivesse alguma ligação com o abalo. Na verdade, a razão de termos visto aquela deslumbrante cena foi porque o abalo, por acaso, ao cortar a energia, nos deu a oportunidade de ver as estrelas. Mas no céu do sul da Califórnia, na noite do dia 17 de 1994, estava completamente normal e natural. A crença de que forças divinas causam desastres aqui na Terra é natural e mais um exemplo de atribuição de poderes sobrenaturais aos fenômenos do céu. Desde tempos remotos, os mais conhecidos corpos celestes que anunciavam o fim do mundo são os cometas que cruzam o céu. Em 1997, muitos viram a cauda em forma de V do cometa Hale-Bopp, com um sinal divino. O que será que pensaram as pessoas que construíram Stonehenge há 4.000 anos, quando ele apareceu ali por último? Medo dos cometas que anunciam o dia do juízo final é um tema constante através da história. Tão certo quanto a passagem do cometa mais famoso de todos, o cometa Halley. Em 1066, quando a Inglaterra foi devastada e conquistada pelos franceses da Normandia, um cometa apareceu na famosa tapeçaria Bayeux. Mas cometas também já foram considerados portadores de bons agouros. Giotto pintou um cometa no nascimento de Jesus em sua obra Adoração da Vida de Cristo. E dizem que estrelas no céu também trazem bons presságios. Os antigos egípcios acreditavam que a visão de uma estrela uma vez por ano trazia uma grande influência sobre todos os seres humanos da Terra, trazendo saúde e prosperidade para o ano seguinte. Uma vez a cada ano, o Nilo inunda suas margens, fertilizando seus solos e assegurando uma farta colheita. E os egípcios acreditavam que uma única estrela era responsável por este ato constante de sorte. Sotis era o nome egípcio da estrela que conhecemos atualmente com o nome de Sírius. Eles perceberam que havia uma época em cada ano em que Sotis podia ser vista surgindo no céu bem cedo antes do alvorecer. Breve como um relógio, o Nilo iria encher e Sírius era então comemorada como arauto divino da prosperidade do Egito. Aquela água significava vida para o Egito. Era aquilo que permitia manter a agricultura. Isso ocorria perto, não no dia, mas perto do solstício de verão. Então os egípcios podiam perceber todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo e pensavam que deveria haver uma ligação e que Sírius tinha uma contribuição nisso tudo. Então eles, na verdade, descreveram Sírius metaforicamente, como a deusa que de fato atraía o Nilo para que ele aumentasse de volume e ajudasse a trazer vida ao Egito de novo.
Os egípcios herdaram todo o conhecimento sobre os astros de civilizações mais antigas ainda que se desenvolveram nas chamadas regiões Crescente e Fértil, atual Iraque e antiga Mesopotâmia. Aqui, em uma terra sem pedra, eles construíram as primitivas cidades e grandes monumentos chamados de zigurates, com os primeiros tijolos de barro muito parecido com os que usamos atualmente. Eles também estão entre os primeiros a mapear os pontos de luz no céu. Nestas minúsculas pedras preservadas estão agrupadas as constelações que formam o zodíaco original, inventado na Mesopotâmia e transmitido pelos egípcios para o mundo moderno. Foi aqui na Mesopotâmia, na primeira tentativa do homem em agrupar as estrelas, que os dois grandes caminhos para se entender o céu começaram a nascer: a ciência da astronomia e a crença da astrologia. Foi com os mesopotâmicos que se começou a esboçar uma cartografia ordenada do céu estrelado com símbolos e desenhos. Os pontos no céu tornaram-se uma verdadeira carta celeste. Logo, o céu estava coberto com todos os tipos de criaturas e personagens, alguns da mitologia, outros da vida real. Estes símbolos e desenhos foram passados de cultura para cultura, logo fixando-se nestas formas que conhecemos e usamos até hoje. Elas se tornaram os chamados signos do zodíaco do mundo moderno. Formam um círculo completo no céu, por entre o qual passam o Sol, a Lua e os planetas em suas viagens. A astrologia moderna ainda mantém suas raízes na crença de que, se você nasce no momento em que o Sol está na frente de um determinado signo, você nasce sob a influência deste signo. Hoje podemos explicar a astrologia como ilusão de ótica cósmica. A cada dia, na sua órbita ao redor do Sol, a Terra se afasta um pouco mais no espaço, criando a ilusão de que o Sol se movimentou pelas casas das constelações do zodíaco. Os mesopotâmicos também perceberam 5 estrelas especiais e brilhantes que pareciam se mover nas constelações do zodíaco. Sabemos agora que estas supostas estrelas eram 5 planetas visíveis a olho nu. Os mesopotâmicos registraram estas estrelas que passavam pelo zodíaco e os egípcios mais tarde as adaptaram no antigo templo egípcio de Dendera. O símbolo moderno do Sagitário, Escorpião e Libra podem ainda ser vistos. Os gregos herdaram a cosmologia egípcia e mesopotâmica. Nosso moderno conhecimento ocidental é herança direta dos gregos. Eles tinham muitas ideias sobre o que vinha a ser o universo, chegando em uma explicação que perdurou por cerca de 1500 anos. Estrelas, eles acreditavam serem luzes presas dentro de uma esfera gigante. O Sol e os planetas também estavam dentro da esfera, presos a uma série de esferas de cristal, cujas rotações explicavam os movimentos dos astros registrados através das eras. Ptolomeu, um verdadeiro gênio na matemática, explicou de maneira convincente as órbitas de todos os planetas, colocando a Terra como o centro do sistema solar. Foi esta sua teoria que durou até o século XVI, quando Copérnico surgiu com uma nova ordem cósmica, na qual o Sol, não a Terra, era o centro do universo. E esta sua teoria levaria a mais rupturas. Mistérios, como o aparente movimento para trás de alguns planetas, logo foram explicados pelo novo sistema. Esta visão do cosmos tornou-se um marco importante na história do conhecimento do espaço. Também contribuiu para os caminhos divergentes da astronomia, uma ciência que pode ser provada pela razão, e a astrologia, um sistema místico e de crenças. Na Europa, a notícia de que a Terra orbitava em torno do Sol acarretou uma reviravolta radical sobre o que se pensava sobre o sistema solar. As possibilidades oferecidas pela nova astronomia pareciam sem fim. Eles aperfeiçoaram a arte de navegar pelos oceanos, guiando-se pelas estrelas do céu. De fato, no teto do hall do histórico Colégio Real Naval em Greenwich, Inglaterra, há pinturas de símbolos do zodíaco que conhecemos atualmente.
A astrologia moderna, entretanto, ainda guarda suas raízes na antiga crença mesopotâmica, que diz que se você nasce em uma época do ano em que o Sol está em uma determinada casa de um signo, você nasce sob a influência deste signo. Nicholas Champion passou muitos anos estudando a história da astrologia e escrevendo horóscopo para jornais. A atual astrologia data da antiga Babilônia, quando os planetas sempre eram estudados em um campo de estrelas. Agora, com o passar dos séculos, os astrólogos da Babilônia notaram um zodíaco de 12 signos e deram a eles os mesmos nomes de 12 constelações. O moderno astrólogo está mais bem avançado que seus colegas da Mesopotâmia. Ele usa um software de última geração para interpretar o que os signos significam para os leitores de uma revista de Nova York. Primeiramente, eu preciso olhar a data do horóscopo em particular que eu quero. E isso está em uma tabela em um livro. Depois, basta digitar a data no programa. Os programas de astrologia são baratos e podem ser comprados em qualquer lugar hoje em dia. Dentro de um segundo, será calculado o mapa que podemos ver na tela. Aqui temos o mapa de 11 de novembro de 1996 de Nova York. E ele nos diz que a lua nova em novembro de 96 estava em Escorpião. Na astrologia, o Sol e a Lua são chamados de planetas, porque todos os cálculos astrológicos consideram a Terra como o centro do sistema solar. Mas o que temos aqui são indicações um tanto quanto contraditórias no mapa. Todo horóscopo contém um equilíbrio entre serenidade e agitação. Os mapas astrológicos de hoje e o significado que imputamos aos vários símbolos estão baseados em modelos criados há milhares de anos. Mas desde aquele tempo, devido a uma pequena oscilação da Terra em torno do seu eixo, as datas de quando o Sol se encontra em uma determinada casa do zodíaco mudaram. Na verdade, cada uma mudou uma constelação inteira. O que significa que as pessoas que acreditam terem nascido em Áries nasceram, na verdade, em Peixes pelo mapa original. Acho que uma das maiores decepções é saber que o signo sob o qual você nasce não tem nada a ver com o mistério divino e tudo a ver com a simples geometria. E ainda pior pensar que porque os planetas estão sempre em movimento, o seu signo sob o qual você acha que nasceu está, na verdade, errado. Mesmo com o conhecimento do século XXI, a astrologia está viva e vai bem, seguida por milhões. Enquanto a maioria dos cientistas mantém suas teorias em um nível elevado de análise e verificação, resta na astrologia algo como um poderoso sistema de crença, atraindo muitos que desejam ver o que as estrelas guardam para eles. Eu não consigo pegar o jornal sem dar uma olhada no que eles previram para mim, mas ao mesmo tempo, como cientista, eu fico dizendo a mim mesmo: bem, sabe, vai chegar o tempo em que vou poder provar isso. Então eu tenho esses dois lados conflitantes dentro de mim, mas eu leio e me satisfaço com aquilo bastante. Na Universidade de Oxford, Alan Chapman passou muito tempo estudando a história da crença científica, em especial os modelos históricos do sistema solar e como eles funcionam. Para entender a astrologia do modo como as pessoas a conceberam na Idade Média, teríamos que aceitar a ideia de que a Terra está fixada no centro do universo. Agora, este instrumento, que tem pelo menos 450 anos de uma época em que as pessoas levavam a astrologia a sério, dá uma ideia de como eles pensavam que deveria ser o universo. Aqui nós vemos a Terra no centro do universo, a bola dourada com seus dois polos. Eles também acreditavam que as estrelas estavam dispostas em uma enorme esfera ao redor da Terra e que todas giravam ao seu redor. E o Sol se movimentava a cada mês para uma casa diferente do zodíaco, os signos do zodíaco que ainda são usados pelos astrólogos modernos. E aqui vemos Leão se erguendo no horizonte. Para levar a astrologia a sério hoje em dia, você tem que aceitar que a Terra está fixada no centro do universo. E quem acredita nisso, para realmente crer na astrologia, é mais ou menos como colocar uma roda de uma biga romana em um moderno Rolls Royce. Não há como, eles são totalmente incompatíveis, pertencem a mundos diferentes. A astrologia é invenção. As pessoas apenas tiram coisas de suas cabeças. Estão fazendo basicamente um truque, uma ilusão. Elas podem realmente observar as estrelas, como também não podem. Eu não sei, mas quer observem ou não, nada é baseado em uma teoria plausível.
A astrologia não é de maneira nenhuma científica, no sentido atual da palavra. A astrologia é um conhecimento poético. E um horóscopo pode ser visto como um talismã. É quase como um amuleto da sorte. Mas se a astrologia não é muito mais do que um amuleto da sorte, será que a ciência da astronomia nos fornece respostas que passarão pelo teste do tempo? Nós cientistas estamos sempre em busca da verdade que pode ser comprovada pelos fatos. Mas se você estudar a história da ciência, vai perceber que, seja lá qual for o fato, ela muda com o tempo. O método para determinar como é o fato muda com o tempo. Até bem pouco tempo atrás, se eu te dissesse que o universo inteiro que nós conhecemos hoje tivesse surgido de um ponto do tamanho da pontinha do meu dedo mindinho, você me acharia louco e com toda a razão. Mas é isso que as informações científicas atuais e os fatos nos demonstram. O que aprendemos com a história é que não devemos acreditar ou construir modelos do cosmos que não possam ser comprovados por provas e observações científicas. As leis que regem nosso universo não mudam. O que muda é o modo como as entendemos. Através do tempo, nossos ancestrais observaram, imaginaram e construíram teorias sobre esta máquina maravilhosa e misteriosa que é o nosso sistema solar. À medida que o nosso conhecimento foi evoluindo, as leis da natureza nos foram sendo reveladas em diversas formas ao longo dos anos. Alguns contemplaram o universo e viram a ciência como a resposta para a maioria das nossas dúvidas mais elementares. Para outros, a trama do universo é composta de influência sobrenatural. E ainda assim, de um jeito ou de outro, as molas e engrenagens de nossa máquina chamada universo parecem funcionar numa perfeita sincronia. Mas, ultimamente, a ciência começou a liquidar com muito do mistério existente no universo. Atualmente há marcas de pneus na face da Lua, um ícone de romance e a fonte de inspiração para poetas e filósofos através dos tempos. Aqui vamos nós. Júpiter, o símbolo astrológico de justiça e sabedoria, é agora conhecido como uma vasta bola de gases castigada por tempestades caóticas e com sua própria lua. Recentemente, uma sonda feita pelo homem examinou a sua turbulenta atmosfera e estudou cada aspecto de seu funcionamento. Marte, o deus da guerra, também agora sustenta a marca da curiosidade científica da humanidade. E nosso vizinho mais próximo, Vênus, o planeta do amor, transformou-se em um verdadeiro inferno, com uma temperatura acima de 482 graus Celsius e com uma atmosfera super densa e venenosa, cobrindo suas características estéreis. Novos planetas, também desconhecidos para os antigos, foram revelados pelos estudos científicos. Netuno, Urano e Plutão, visíveis somente através de poderosos telescópios, todos se transformaram em planetas tão fascinantes quanto os seus vizinhos. E também estão se tornando alvo de espaçonaves feitas pelo homem. Onde até algum tempo mistério e o mito explicavam o universo, agora a ciência fria e clara descreve o nosso império do Sol. Até mesmo o imperador, aquele que nos dá a vida, é objeto de implacável exame pormenorizado. Usando um espantoso poder de um supercomputador, agora podemos cruzar sem perigo a superfície escaldante. Os bruxos egípcios não estavam errados em colocar o Sol no centro de suas filosofias, apesar de poucos agora acreditarem ser o Sol um deus. Mas o desejo de achar um plano divino no universo ainda continua pulsando em nossas veias. Ao olharmos nossa galáxia, podemos ver outros impérios do Sol nascendo. Onde estão, é provável que alguns sustentem vida, talvez até inteligência. É possível que tenha milhares de civilizações lá fora, em algum lugar, nos estudando. Eles também devem ter dúvidas, como nós, quando olham para o céu estrelado e maravilham-se com o incomensurável universo. E como nós, devem se perguntar onde se encaixam na trama do cosmos. Como nós, também devem se perguntar qual o sentido de tudo isso.